Olá, gente. Está tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Bom, na aula de hoje nós vamos dar continuidade, tá? Vamos falar sobre pronome ainda, né? Vamos ainda falar dessa categoria gramatical, dentro da sua função morfológica, mas também estabelecendo uma relação morfossintática, tá? Da palavra. E hoje nós vamos falar, explanar um pouco sobre o pronome possessivo, sobre o pronome demonstrativo e também sobre o pronome indefinido, tá certo? Depois da aula, se ficar alguma dúvida, surgir alguma dúvida, entre em contato comigo, tá? Pelo WhatsApp, que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês, né? Vamos estar conversando, tá? Pelo WhatsApp, tá bom? Bom, então, falando um pouco sobre o pronome possessivo. Esses pronomes possessivos, tá? Então, esses pronomes possessivos, eles vão fazer referência às pessoas do discurso, acrescentando-lhe a ideia de posse, como o próprio nome diz, né? Como o próprio nome afirma. Dão essa ideia, podem dar essa ideia de posse, tá? Porque podem estabelecer outras referências também. Então, esses pronomes possessivos, eles vão fazendo referência às pessoas do discurso, em especial dando ideia de posse, tá? Então, vejam aí no slide que eu estou mostrando as pessoas do discurso, do singular e do plural, tá? E, automaticamente, os pronomes que também fazem parte, tá? De primeira, de segunda e de terceira pessoa singular e de plural, tá? Então, a primeira pessoa do plural, singular, representada aí pelos pronomes meu, minha, meus, minhas. A segunda pessoa, representada aí pelos pronomes teu, tua, teus, tuas. E a terceira pessoa singular representada aí pelos pronomes seu, sua, seus, suas, tá? A primeira pessoa do plural representada aí pelos pronomes nosso, nossa, nossos, nossas. A segunda pessoa do plural representada por vosso, vossa, vossos, vossas. E a terceira pessoa do plural representada por seu, sua, seus, suas, tá? Então, eis aí os pronomes possessivos, tá? Coloquei aí para vocês relembrarem, tá certo? E aí, estou chamando aqui a atenção, tá? Porque o pronome possessivo, dependendo de como ele é empregado na frase, pode gerar ambiguidade, pode gerar duplo sentido, tá? O que não é bom no processo escrito, tá bom, gente? Então, observem aqui essas regras, tá? E observem também esses exemplos, tá? De que forma esses pronomes podem gerar ambiguidade, podem gerar duplo sentido, né? De que forma podemos também desfazer essas ambiguidades nesses contextos. Então, o emprego do pronome seu, sua, seus, suas, como eu falei, pode causar duplo sentido. Então, o emprego desses pronomes pode causar ambiguidade em certas frases, tá? Em certos contextos. Exemplo, a mãe proibiu o filho de sair com seu carro. Então, percebam que o uso desse pronome possessivo seu, né, na frase, está gerando um duplo sentido. Não há uma compreensão, tá, clara de quem é o carro. O carro é de quem, tá? Então, é da mãe ou é do filho? Então, para evitar esse duplo sentido, para evitar a ambiguidade, né, poderíamos reescrever essa frase empregando as formas dele ou dela. E assim ficaria esclarecido, né, teria uma compreensão clara, tá, objetiva, de quem é o carro, se da mãe ou se do filho. Então, a mãe proibiu o filho de sair com o carro dele, poderia ser também com o carro dela. E assim, a escrita estaria explícita, clara, evidente, tá? Concisa, tá? Evitando assim esta ambiguidade. Os pronomes possessivos também, além de indicarem posse, podem também indicar a ideia, né? Denotar a ideia de respeito, de afeto e de ofensa. Fique tranquila, minha senhora, o problema será resolvido. Então, minha, aí esse pronome possessivo que antecede senhora, percebam que denota a ideia de respeito, tá? Em minha filha,
amo você. Então, em minha filha, amo você, percebam que o mesmo pronome, tá? Possessivo minha, em contexto diferenciado, aí já denota a ideia de afeto. E em seu preconceituoso, você podia ter causado uma tragédia. Então, percebam que nesse contexto o pronome possessivo dá a ideia de ofensa, tá? Então, além da ideia de posse, o pronome possessivo também pode dar a ideia de respeito, de afeto, de ofensa. E lembrar e ter muito cuidado na hora de empregar esse pronome, para que esse pronome não gere uma ambiguidade, tá? No texto. Então, nesse enunciado, Marcos ensinou Simone a usar seu computador para escrever roteiro de viagem. Olha o emprego do pronome seu, olha o emprego aqui do pronome possessivo também gerando um duplo sentido. Nesse caso, não sabemos identificar, tá? Não tem uma compreensão clara sobre de quem é o computador, por conta do uso desse pronome, tá? Num contexto, numa posição inadequada na frase. Então, de quem é o computador? De Marcos ou de Simone? Então, da mesma forma, poderia se reescrever esse enunciado empregando as formas dele ou dela, tá? Para entendermos se o computador era de Marcos ou de Simone, tá certo? Bom, sobre os pronomes demonstrativos, né? Sobre os pronomes demonstrativos. Então, esse pronome demonstrativo, ele vai indicar a posição de um ser em relação às pessoas do discurso, tá? Situando no tempo e no espaço. Então, quais são esses pronomes demonstrativos? Relembrando, tá? De primeira pessoa, este, esta, estes, esta, isto. De segunda pessoa, esse, essa, esses, essa, isso. E de terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, tá? Então, são aí os pronomes demonstrativos, tá? As categorias gramaticais, tá? Que representam aí esses pronomes demonstrativos. Sobre essas formas variáveis, sobre esses pronomes, este, esse, aquele, flexões, né? Essas formas variáveis podem funcionar como pronome substantivo ou como pronomes adjetivos, tá? Então, já falei em aulas anteriores que o pronome, ele vai ter essa função substantiva quando ele ocupa o lugar do próprio nome, tá? Quando ele substitui o próprio substantivo, ou ele vai exercer a função de pronome adjetivo quando ele acompanha o nome, quando ele acompanha o substantivo. Então, em este carro é meu, percebam que esse pronome demonstrativo, ele ocupa o lugar do nome, tá? Ele ocupa o lugar do próprio substantivo. Está dentro aí do sintagma nominal. Então, nesse caso, ele ocupa, ele precede um substantivo, tá? Ele precede um substantivo, retificando aqui, tá? Então, esse pronome demonstrativo, ele está precedendo aí o nome, o substantivo carro. Então, por acompanhar o substantivo carro, tá? Ele exerce a função de pronome adjetivo, tá? Em minha casa é esta. Então, esta aí retoma casa. Então, ocupa o lugar do próprio nome nesse contexto. Nesse caso, ocupando o lugar do próprio nome, exerce a função de pronome substantivo, tá? Ou, aquilo, para nós, foi uma terrível coincidência. Então, aquilo, nesse contexto, ocupa o lugar do nome, do próprio substantivo, portanto, exercendo essa função substantiva, tá? Exercendo a função de pronome substantivo. Então, recapitulando, tá? Repetindo, em este carro é meu, então este acompanha o nome carro, acompanha o substantivo, portanto, com a função adjetiva. Minha casa é esta acompanha, substitui o próprio nome, tá? Substitui o próprio substantivo com essa função de pronome substantivo. E aquilo para nós foi uma terrível coincidência, então aquilo também ocupa o lugar do próprio nome, portanto, exercendo a função de pronome substantivo, tá? As formas invariáveis.
isto, isso, aquilo, sempre funcionarão como pronomes substantivos, tá? Então, os exames se aproximavam e isso o deixava preocupado, tá? Então, isso percebam que retoma, faz referência a um termo anteriormente citado. Nós vamos daqui a pouco ver exatamente essa função fórica do pronome. Então, isso retoma, tá? O substantivo exames, ocupando, tá? O lugar desse próprio nome, portanto, com a função substantiva. Só desejo isto, que a pandemia acabe logo. Então, percebam que essa variação aí, esse pronome isto, está dentro aí do substantivo, da oração subordinada, mas está exercendo a função de um nome, tá? Daí entender que esse pronome também exerce a função de pronome substantivo, tá? Esses pronomes demonstrativos especiais, né, que eu estou mostrando aqui, mesmo e próprio. Então, esses pronomes, eles dão essa ideia de reforço e vão se referir, fazer referência, então, ao substantivo, ao pronome, e sempre estabelecendo uma concordância com o substantivo ou com o pronome. Ou seja, esses pronomes de reforço, mesmo e próprio, vão fazer referência, vão manter concordância, devem manter concordância com o nome a que se refere, tá? Seja o substantivo ou o pronome. Então, ele mesmo resolveu entregar os documentos. Então, mesmo concordando aí com ele, que é a terceira pessoa do singular. Portanto, o mesmo também deve exercer, fazendo referência a esse pronome no singular, também deve estar no singular masculino, tá? Elas mesmas entregaram os documentos. Então, mesmas aí concordando com elas, tá? Elas aí, que é um pronome de terceira pessoa plural, tá? Gênero feminino. Então, mesmas também concorda com esse pronome, tá? Ela própria registrou a queixa. Então, própria para concordar com ela, que é o pronome de terceira pessoa singular. Ou, não se deve fazer justiça com as próprias mãos. Então, próprias aí concordando com o substantivo mãos, tá? No plural, tá certo? Plural, feminino, para concordar com mãos, que também é uma palavra feminina e que está no plural. Ainda sobre o emprego desses pronomes demonstrativos, tá? Este, flexões e isto, esse, flexões e isso, aquele, flexões e aquilo, tá? Então, os demonstrativos de primeira pessoa, este, flexões e isto, tá? Este, esta, isto, indicam que o ser está próximo à pessoa que fala. Então, esta caneta que está comigo é azul. Então, percebam que o pronome adiante aí comigo, também fazendo parte da primeira pessoa, dá essa ideia de aproximação, tá? Então, esta, nesse contexto, está indicando, indica que o ser está próximo à pessoa que fala, tá? Este relógio que eu tenho nas mãos é suíço. Então, também dá essa ideia, tá? Indica que o ser está próximo à pessoa que fala. E também, neste exemplo, isto que está aqui comigo é um livro. Então, percebam que esse pronome isto também está aliado ao advérbio que indica aproximação, que indica proximidade aqui, tá? Então, são pronomes, tá? Que vão denotar ou que vão indicar, tá? Que o ser está próximo à pessoa que fala. Sobre os demonstrativos esse, flexões e isso, tá? Indicam, né, que o ser está próximo à pessoa com quem se fala. Então, essa caneta que está contigo, perceba que contigo já é um pronome de segunda pessoa, tá? Então, já vai dando essa ideia de distanciamento, a pessoa que fala. Então, esse relógio que tu tens nas mãos é suíço, e isso que está aí com você é livro. Isso que está aí com você é livro. Então, percebam, tá? Que o aí, nesse terceiro exemplo, também é um advérbio que já vai dar uma ideia de distanciamento, tá? Sobre os pronomes de terceira pessoa, aquele, aquela, aquilo, tá? Indicam que o ser está próximo de quem se fala ou distante dos interlocutores. Então, aquela caneta que está com o aluno da outra sala é azul.
Ou aquele relógio que está lá na vitrine é suíço. Ou aquilo que está ali com o professor é um livro. Então percebam que às vezes nos contextos, para indicar esse distanciamento também, tá? Entre os interlocutores, a pessoa que fala e a pessoa com quem se fala, muitas vezes esse contexto é mediado também pelo advérbio que indica esse distanciamento, tá? O lá, o ali, tá? Que vão dar essa ideia de distanciamento entre os interlocutores, tá? Sobre o caráter fórico desses pronomes demonstrativos, tá, gente? Então aqui é o cerne, vamos dizer assim, desse conteúdo, tá? É o cerne, tá? No que tange aos pronomes demonstrativos, muito cobrado no Enem, vestibulares diversos, tá? Então os pronomes demonstrativos, este flexões, esse flexões, isto e isso, podem ter valor catafórico e podem também exercer o valor anafórico. Então sempre que esses pronomes fizerem referência a um termo anteriormente citado, nós vamos considerar o caráter anafórico, tá? Se esses pronomes eles exercem, eles mencionam, eles fazem referência a um ser, tá? Que ainda vai ser citado no texto, então esse pronome vai apresentar um valor catafórico, tá? Vamos ver então aqui os exemplos, tá? O pronome enquanto catafórico e o pronome enquanto anafórico, exercendo essa função fórica, tá? Então, posso afirmar, esse é o meu filho. Então, este, posso afirmar, este é o meu filho. Então, este faz referência a filho, que é um termo que está sendo citado posterior ao pronome, tá? Posteriormente citado ao pronome. Então, fazendo essa referência, esse pronome fazendo a referência a um termo posterior, exerce a função catafórica, tá? Ou, a cidade era formada pela Praça do Relógio, Praça dos Velames e pelo Palacete Bolonha. Este foi um presente do engenheiro Francisco Bolonha para sua esposa Alice, em 1905. Então, percebam que este, aí no contexto, faz referência, tá? Faz uma referência a um termo anteriormente citado, Palacete de Bolonha. Então, nesse caso, este apresenta essa função anafórica, exatamente por fazer referência a um termo anteriormente citado, tá, gente? Então, repetindo a função fórica desses pronomes demonstrativos, tá? Então, o pronome ele vai exercer a função catafórica sempre que ele fizer referência a um termo que será citado ou mencionado posteriormente, ou ele vai apresentar essa função anafórica quando ele faz referência a um termo anteriormente citado a ele, tá? Sobre os pronomes indefinidos, então, vamos falar um pouquinho, apresentando então aqui esses pronomes indefinidos para que vocês possam relembrar os pronomes variáveis e os pronomes invariáveis, tá? Os variáveis, algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma, nenhum, nenhumas, todo, toda, todos, todas, outro, outras, outros, outras, muito, muita, muitos e muitas, pouco, pouca, poucos e poucas, certo, certas, certos e certas, vários, vários, várias, quanto, quanta, quantos, quantas, tá? Qualquer, quaisquer, entre outras, E as invariáveis que o slide também mostra, que fazem referências a coisas, por exemplo, algo, tudo, nada, que fazem referência a pessoas, tá? Quem, alguém, ninguém, outra, que fazem referência a coisas ou pessoas, cada, que, tá? Então, são pronomes que são classificados como pronomes indefinidos, tá? Então, especialmente aqui falando da palavra a palavra pode exercer a função de pronome indefinido, mas também pode exercer a função de artigo de numeral, tá? Dependendo do contexto. Então, a palavra enquanto pronome indefinido, geralmente ele vem empregado em construções combinadas também com o pronome indefinido outro, tá? Porque dessa forma vai
estabelecendo exatamente essa função de indefinição. Então, um gosta de futebol, outro de vôlei. Então, nesse contexto aí está representando o nome, está representando o substantivo. Então, vai exercer a função de um pronome substantivo, tá? Sintaticamente, aí exerce a função de sujeito, de núcleo do sujeito, tá? É a palavra nuclear do sintagma nominal do sujeito, tá? Então, nesse contexto aí, tá? Por ocupar o lugar do próprio nome, tá? Dando ideia de indeterminação, tá? Mediado aí por outro pronome indefinido, outro, que vai reforçar essa função dessa palavra Então, aí exerce a função, tá? É empregada, então, com a função de pronome indefinido. Também, essa palavra pode exercer a função de numeral sempre que remete à ideia de quantidade, tá? E é fundamental, é muito relevante, é importante que a frase apresente uma construção também paralela, tá, a outro numeral, empregando a ideia a outro numeral. Exemplo, um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomoda muito mais. Então, percebam que no contexto também há a presença do numeral 2. Então, para que essa palavra estabeleça uma relação de quantidade dentro do contexto, tá? Portanto, nessa frase aí, a palavra exerce a função de numeral e exerce a função sintática de adjuntado nominal, tá, gente? Então, o adjuntado nominal, ele pode ser representado pelo numeral, como ele também pode ser representado por outras palavras, como o artigo, tá? Como o adjunto, como o adjetivo, como o pronome, como a locução adjetiva, tá? Ou como o sujeito, o substantivo também na função adjetiva. Bom, e o artigo, tá? A palavra também exercendo, tá? Convencionalmente, a sua função de artigo indeterminado, tá? Dando ideia, claro, de indeterminação. Ele vai acompanhar, preceder o substantivo, dando ideia de indeterminação. Um palhaço sempre faz sucesso no circo. Então, percebam aí que a noção, tá? De um ser, tá? Indeterminado, tá? De um ser indeterminado. Então, um palhaço aí é o sujeito na oração, é um sujeito simples na oração, mas palhaço aí com essa ideia de indefinição, de indeterminação por conta do artigo indeterminado, tá? E, nesse caso, é um artigo, exerce a função de artigo com a função sintática de adjuntado nominal, tá? Então, o artigo vai ter sempre essa função sintática de adjuntado nominal. Ainda sobre os pronomes indefinidos, tá? Estabelecendo essa relação morfossintática. Então, os pronomes indefinidos, eles, como já foi falado, eles podem acompanhar ou representar o substantivo, exercendo a função, pode acompanhar ou representar o substantivo. Então, exercendo a função respectiva de pronome adjetivo ou de pronome substantivo, tá? Nós já falamos demais sobre esse processo. Então, mais uma vez, lendo aqui esses exemplos, alguém pegou minha caneta. Então, alguém aí exercendo a função do nome de sujeito, tá? Também é apresentado como pronome substantivo, ou alguns candidatos faltaram à prova. Então, nesse contexto aí, alguns acompanham, tá? O substantivo candidatos, portanto, exerce a função de pronome adjetivo, tá? Então, estou chamando a atenção aí para os pronomes alguém, ninguém, outrem, ao e nada, né? Que sempre tem valor de substantivo, tá? Então, são pronomes que vão aparecer ocupando o lugar do nome com essa função substantiva. Então, vamos encerrar nossa aula trabalhando aqui algumas questões, tá? Que eu elaborei, vão mentalizando, vão me acompanhando e vão tentando responder, tá? Por favor, passe. Então, nós vamos completar com aquela, com esta, com essa, tá? Caneta que está aí, atenção para o advérbio aí, que é um advérbio que dá a ideia de distanciamento, tá? Perto de você. Então, esta aqui, ou essa aqui, ou aquela aqui. Então, aqui também é um advérbio que dá essa ideia de aproximação, não serve para mim desenhar ou eu desenhar,
Então, percebam que para é uma preposição. Então, depois da preposição, emprega-se o pronome oblíquo me ou emprega-se o pronome reto eu, tá? Então, correta a alternativa C, tá? Por favor, passe essa caneta que está aí, dando essa ideia de distanciamento da pessoa que fala, tá? Esta que está perto de você, esta aqui não serve para eu desenhar, tá? Então, o aqui dá essa ideia de aproximação. E lembrar que depois da preposição emprega-se eu e não o pronome me, tá? No texto do Murilo Mendes, tá? A gente percebe em destaque os pronomes me, outras, eu, este, minhas e mim, tá? Então, apenas para classificarmos esses pronomes dentro do contexto. Deram-me um corpo, só um, para suportar calado tantas almas desunidas que esbarram umas nas outras de tantas idades diversas. Uma nasceu muito antes de eu aparecer no mundo, outra nasceu com este corpo, outra está nascendo agora. Há outras, nem sei direito, são minhas filhas naturais, deliram dentro de mim, tá? Então, a classificação desses pronomes, tá? No primeiro contexto, no primeiro verso, a gente percebe o me enquanto pronome oblíquo, tá? Outras, nesse contexto, a gente percebe, tá? Esse pronome enquanto pronome indefinido, dando essa ideia de indefinição, portanto, é um pronome indefinido. Eu, tá? O pronome pessoal reto. Este, o pronome demonstrativo. Minhas, o pronome possessivo. E mim, o pronome pessoal oblíquo, tá? Ainda explorando o texto, tá? A gente percebe, nesse contexto, outra nasceu com este corpo. Então, a primeira palavra em destaque é um pronome substantivo, a segunda, pronome adjetivo, confirma-se, tá? Então, explique essa diferença, tá, gente? Para vocês não esquecerem mais. Então, nesse contexto, percebam que outra é um pronome substantivo porque ocupa o lugar dele, ocupa o lugar do próprio nome, tá? Então, por isso, assume essa condição substantiva, assume essa condição de pronome substantivo, e este corpo, este é um pronome que acompanha o substantivo, portanto, exerce a função de pronome adjetivo, tá? De pronome adjetivo. Então, tá aí, outra acompanha a função de pronome substantivo, tá? Outra, tá? Exerce, aliás, a função de pronome substantivo por ocupar o próprio nome, e este a função de pronome adjetivo por acompanhar o nome. É essa a justificativa, tá? Nessa questão, lendo esse fragmento textual, de meu país e de minha família tenho pouco a dizer, maus tratos e o passar dos anos me afastaram daquele e fizeram de mim um estranho para esta. Então, os pronomes aquele, que está dentro da contração daquele, e esta, recuperam termos anteriormente expressos no contexto. Então, a que termos tais pronomes se referem? Então, a gente já vai percebendo o caráter fórico desses pronomes, tá? Se são pronomes que fazem referência a termos anteriormente citados, então são pronomes que vão exercer a função anafórica, tá? Então, quais são esses termos a que fazem referência a esses pronomes, tá? Então, aquele faz referência àquele, tá? Então, aquele vai fazer referência exatamente a meus pais e esta vai fazer referência à minha família. Então, percebam, nesse caso, essa função fórica, tá? Dos pronomes, estou explicando aqui, colocando, né? Chamando a atenção que esses elementos, né, nessa condição fórica, vão estabelecendo, né, a coesão textual, são termos, né, importantes, né, na coesão textual, né, para estabelecer a coesão textual, tá? Então, repetindo que esses pronomes, fazendo menção a termos anteriormente citados, exercem essa função anafórica, tá? E aqui também estabelecendo, se apresentando como elementos de coesão textual, tá? Então, gente, fiquem em casa, tá?
Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.